Salve, salve pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Tecocast, né? O podcast da Tecoaba. E a Tecoaba é um site, é uma comunidade, a nossa comunidade, para falar sobre tupi, línguas indígenas em geral e cultura indígena, né? Muito bem, vamos falar hoje sobre animais. E sim, antes de tudo, eu já respondo que eu já desejei andar pela minha reserva e documentar as aves que aqui habitam, né, os animais, mamíferos, etc. No estilo Ash de Pokémon, né? Eu que sou muito fã de Pokémon. Mas isso seria um projeto bem legal e está sendo o projeto de um amigo meu, né, o Ezequiel Caberecoara, né? Um salve para ti aí, um Eikobé, e que ele continue, né? Mas essa ideia não é de agora, pessoal. Essa ideia, ela já foi colocada em prática e ajudou, né, a gente a avançar como, sei lá, seres de conhecimento, brasileiros que amam o conhecimento, né? Existe uma obra chamada História Naturalis Brasilia, né? Ou Brasile, dependendo da pronúncia do seu latim, né? Seguindo a pronúncia da Igreja Católica ou a pronúncia clássica reconstituída, né? Mas é isso. Estou aqui em uma enciclopédia bem famosa que vocês conhecem, e vejo aqui na minha frente o seguinte: essa obra é escrita originalmente em latim, e de fato o livro é todo em latim, tá bom? É o primeiro livro médico que trata do Brasil, publicado em 1648, de autoria do holandês Guilherme Piso, em que este se utiliza ainda de observações feitas pelos alemães George McGrath e Gralitzel. Não sei, cara, não sei se eu pronunciei corretamente, mas é por aí. E ainda de João de Laet. A obra consta de volume único, medindo no original 40 centímetros de altura, e seu título completo com subtítulo é Historia Naturalis Brasiliae, in qua non tantum plante et animalia sed edignarum morbi, ingenia et moris describuntur, et conibus supra quingentas illustrantur, né? Faz tempo que eu estudei latim, tenho até que voltar a estudar, mas é por aí. É um título grande, né? Dizendo que descreve as plantas, animais, a medicina daqui. Por isso que eu estou citando esse livro, tá? Eu sei que no início aqui do texto que eu li, está dizendo que é um livro médico. Tudo bem, é que os autores passaram por aqui e documentaram o clima, né? Que, o país tropical, muito legal, e sei lá o quê. Por isso que a Anchieta veio para cá também, a Anchieta que estava doente. O Brasil, para quem não sabe, é uma terra muito boa, assim, para quem está doente. Não, pelo menos antigamente, né? Hoje em dia, se você vai nas grandes metrópoles, você vai ver que o Brasil tem muita poluição, mas antigamente não tinha isso, era um ar muito mais puro. E, enfim, né? Trata também das doenças que aqui eles viam acontecendo com os indígenas, né? Por contato, ou doenças que também já tinham por aqui, mas que é muito massa, muito interessante. E além disso, eles começam a documentar as plantas e os animais realmente, né? Descrevem as plantas, esses animais. E cara, é muito legal pra gente que estuda tupi, porque a gente vê o tupi na prática, o tupi no dia a dia, né? Aquele tupi que nomeava os animais aqui no Brasil e que até hoje a gente chama, por exemplo, cururu, né? Sagui, etc. Aí eles falavam sagui, animal da família tal, 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 e tinha, eles desenhavam, velho. Então, tipo, ilustrações do jeito que Ezequiel tá fazendo, isso é muito legal. Inclusive, ele deveria ter feito parte desse podcast aqui. Qualquer dia eu o chamo. Mas você vê, né, que é muito massa, porque você lê em latim, mas tem muitos termos em tupi, né? E, enfim, curiosidades sobre a cultura, né, os indígenas. Cara, a gente vê as plantas que ainda tem no Nordeste, né? O caju que é muito forte. Então é maravilhoso. Até se você não entende latim, se você quiser dar um passeio assim nas páginas, você vai perceber que é muito gostoso de se ler um livro assim, sabe? Ver as figuras. Enfim, tem duas maneiras de você ler também, né? Você vai ler, perdão, você vai ler
lendo as palavras e, enfim, interpretando as figuras. Também não deixa de ser uma leitura, né? Quando a gente nasce, a gente já começa a ler o mundo. E é por aí. Mas, sim, o Tupi influenciou bastante nomes de plantas, animais, e a gente vê isso na prática lendo o História Naturalis Brasiliae, né? Ou Brasiliae. É isso, pessoal. Eu queria abordar isso porque é muito interessante. Se você começa a estudar o Tupi desde agora, desde, sei lá, fechou o podcast e vai abrir um dicionário de Tupi, você vai ver que realmente tem muitos nomes de animais e você fica, caramba, eu nem sabia que o Tupi influenciou tanto assim. E sim, cara, é muito bom. Bah, você vai no, sei lá, no zoológico e você vê vários animais, aí começa a falar arara, aí começa a falar jaguatirica, sagui, Canindé e Timbu e sei lá o que, sabe? Você vai pensar assim, pô, de onde vem esses termos? E você sabe, vem do Tupi. E é interessante, outra coisa também que eu acabei lembrando agora, esse livro aí, né? O História Naturalis, ele que foi escrito em latim e com termos em tupi, a gente começa a refletir que essas duas línguas andam lado a lado em algumas circunstâncias, pelo menos para descrever a ciência, né? Descrever a ciência não. Ó, o carro tá passando ali na rua. Mas para descrever os nomes biológicos. Você pega o nome cururu, vai, deixa eu pesquisar aqui, dá um Google. Cururu, sapo cururu, né? Aí possivelmente vai ter um nome, ó, um nome popular, que é cururu, né? Sapo cururu, etc. E vai ter o nome escrito em latim, bufo marinus, né? Ou em grego, mas normalmente é em latim, né? Que é a língua universal. E é morta, então não tem modificações. Inclusive, eu posso tratar isso no próximo podcast, né? A importância das línguas mortas. Mas você vê que muitas vezes o tupi e o latim vai caminhar junto nesses nomes de biologia. Vamos pesquisar aqui o carcará, né? Vai ter possivelmente um nome em... Carcará é um nome tupi, né? A gente sabe. E o nome científico, Caracaraplankus, né? E você vê a influência do latim com outra língua, ou latim ou grego. Então isso é muito legal, né? Caminhando juntas as línguas que eu mais gosto. O latim e o tupi. Tá certo, pessoal? Esse é mais um podcast. Sigam a nossa página lá. Dá uma olhada nos nossos produtos, adquirindo nossos produtos, você vai estar fortalecendo o nosso trabalho aqui e, e ajudando um professor de tupi, né? Ajuda um professor de tupi, essa é a campanha. Muito obrigado, tchau, tchau.